solta meu pai, e eu te faço caminhar. Foi isso que eu disse com a voz firme por fora e o mundo desabando por dentro. E o sequestrador riu. Riu como se eu fosse uma piada. Riu até o momento em que eu encostei a mão nas pernas dele e senti alguma coisa acordando. A risada virou engasgo. O olhar dele ficou vazio. E naquele segundo eu entendi duas coisas. Primeiro, meu pai estava vivo. Ainda. Segundo, eu tinha acabado de acender uma luz que ninguém deveria ver. Só que eu não vou te entregar o milagre agora, porque a verdade é que aquilo não foi o começo. Aquilo foi o meio, o ponto mais crítico, a parte em que eu achei que estava revelando tudo. E na verdade, eu estava entrando numa história muito maior. Então fica comigo, porque eu vou te contar como eu fui parar numa cabana em Minnesota, porque o homem que prendeu meu pai sabia coisas sobre mim que eu nunca contei pra ninguém. E porque no final, o que parecia um sequestro virou uma escolha que quase me arrancou a alma. E antes de eu te puxar de volta para a primeira peça desse quebra-cabeça, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque eu vou continuar essa linha de histórias intensas que mexem com a gente por dentro. E compartilha este vídeo com alguém que ama a narrativa de arrepiar, porque tem uma virada lá na frente que muda o jeito como você enxerga a coragem. Agora respira, porque eu vou começar, do jeito que eu queria ter começado naquele dia, com atenção total. Eu sou a Isabela, e eu tô falando com você do jeito que eu sempre falo, olhando direto, sem enfeite, sem esconder quando a voz falha. Porque eu sei que você sente quando alguém tenta parecer forte demais. E deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu continuar. Você já teve um momento em que o seu corpo soube primeiro, e a sua cabeça só foi entender depois? Porque essa história começa exatamente assim, com um pressentimento tão claro que parecia um aviso gritando, só que sem som. Eu aprendi a contar histórias porque, de algum jeito, narrar me dá a sensação de que eu tenho controle. Como se colocar as palavras em ordem pudesse colocar o caos em ordem também. Só que o que eu vou te contar agora não foi uma história que eu escolhi, foi uma história que me escolheu. E quando você ouvir a frase que meu pai disse naquela tarde, eu quero que você se imagine no meu lugar. Você teria percebido o perigo, ou teria achado que era só mais um dia comum. Meu pai se chama Eduardo. Brasileiro, coração grande, voz calma, e aquela mania de fazer piada quando o mundo aperta, como se o humor fosse um escudo. Você conhece alguém assim? Alguém que, quando as coisas ficam tensas, vira o forte da família sem nem perceber? Esse era ele. E a gente morava em Curitiba na época. Nossa vida era simples do tipo que engana. Simples do tipo que dá até preguiça de acreditar que coisa ruim existe, sabe? A rotina era previsível. Trabalho, casa, conversa na cozinha, uma novela de fundo e aquela briguinha boba que parece enorme quando tudo tá bem. Tipo horário de jantar, tipo, você esqueceu de comprar pão, tipo, para de mexer no celular. Coisas pequenas, coisas seguras, coisas que fazem a gente baixar a guarda sem perceber. E olha como isso é perigoso, porque o desastre não chega com sirene. Ele chega com normalidade. Ele chega com um já volto. Até o dia em que meu pai recebeu uma ligação. E eu quero que você preste atenção nesse detalhe, porque é aqui que a história dá o primeiro passo pro abismo. Não foi uma ligação dramática, não foi um número escrito perigo, não foi um grito, foi uma ligação comum. Tão comum que se eu não tivesse sentido aquele frio na nuca, eu nem lembraria do tom. Eu lembro do jeito que ele atendeu, distraído, andando pela sala, procurando a chave do carro, como quem conversa e faz outra coisa ao mesmo tempo. Eu ouvi ele dizer claro umas 2 vezes. Ouvi ele dar uma risadinha curta, aquela risada de "ah, tá tudo bem", sabe? E aí ele falou a frase que hoje eu odeio. A frase que, se eu pudesse, eu arrancaria do tempo com as mãos. Eu passo aí rapidinho. Só isso. Rapidinho. Uma palavra que parece leve, mas que naquele dia virou peso. E eu lembro do segundo exato em que eu olhei para ele, porque alguma coisa dentro de mim fez um clique. Como se meu instinto levantasse a cabeça e dissesse, atenção. Eu perguntei quem era. E ele, com aquele jeito de quem realmente acreditava que nada podia acontecer, respondeu, um cara antigo, alguém que eu ajudei no passado, tá precisando conversar. E quando ele falou, alguém que eu ajudei, eu senti 2 coisas ao mesmo tempo.
Orgulho e medo. Orgulho porque meu pai era esse tipo de pessoa. Medo porque gente boa, às vezes, é o alvo perfeito. Deixa eu te perguntar com sinceridade. Você também tem alguém na sua vida que confia demais? Que vê o melhor em todo mundo? Porque é assim que as histórias mais cruéis começam. Com alguém bondoso sendo puxado por um pedido de ajuda. Sabe quando a sua pele avisa antes da sua cabeça? Eu senti um frio subindo pela nuca, como se alguém tivesse soprado não bem no meu ouvido. Não foi pensamento, foi sensação. Foi o corpo me empurrando para um caminho que eu não queria seguir. Eu pedi para ele não ir sozinho. Pedi de verdade. Não foi drama, não foi ciúme, não foi exagero. Foi instinto puro, daquele tipo que a gente não sabe explicar, só sabe obedecer. Eu falei, pai, não vai, do jeito mais simples possível, como se a simplicidade pudesse convencer. Ele parou por um segundo, olhou para mim e me deu aquele sorriso que desarma qualquer briga. Você sabe qual é, né? O sorriso de pai que diz, tá tudo sob controle, mesmo quando não tá. E ele falou, Isa, eu volto já, é coisa rápida. E eu juro que naquele instante eu quis acreditar, porque acreditar é confortável. Acreditar é mais fácil do que brigar com o pressentimento. Só que, enquanto ele falava coisa rápida, meu coração estava batendo diferente, como se eu já estivesse me despedindo sem saber. Meu pai saiu. E aqui vem a parte que eu queria que fosse exagero, mas não é. O mundo, sem ninguém anunciar, começou a mudar de textura. Sabe quando tudo parece igual, mas não parece igual? Quando a sala é a mesma, a luz é a mesma, o som é o mesmo, só que o ar fica estranho, como se a casa soubesse de algo que você ainda não sabe. Eu fiquei parada. O silêncio ficou alto. Eu olhei para o lugar onde ele estava segundos antes e pensei, por que eu tô com essa sensação de que algo acabou de começar? E agora, eu te pergunto, olhando direto para você, se fosse com você, você teria seguido esse instinto? Ou você teria deixado passar, como a gente faz com quase todos os avisos invisíveis da vida? As primeiras horas foram só confusão, mas não aquela confusão barulhenta de filme. Foi uma confusão silenciosa que vai se infiltrando devagar. Eu mandei mensagem para o meu pai. Nada. Liguei uma vez, duas, três, caixa postal. E eu sei que isso parece simples, mas deixa eu te perguntar. Você já tentou falar com alguém que sempre atende e de repente a ausência vira um grito? Porque foi isso que eu senti. Como se cada chamada não atendida fosse alguma coisa tá errada, ficando mais alto dentro de mim. Eu fui direto para o aplicativo de rastreamento do carro, porque ele tinha instalado por segurança, como ele dizia, quase rindo da própria paranoia. E eu vi o pontinho. Um pontinho pequeno. Ridículo até. Mas naquele momento, aquele pontinho era a única coisa que me ligava ao meu pai. Era a única prova de que ele ainda existia em algum lugar do mundo. O pontinho se mexia. E eu fiquei olhando, hipnotizada, como se eu pudesse puxar meu pai de volta só com os olhos. Ele foi saindo de Curitiba, cortando estrada, seguindo uma linha que fazia sentido por alguns minutos. E eu lembro do meu cérebro tentando se agarrar nisso. Tá tudo bem, ele tá dirigindo, ele tá voltando, ele só tá demorando. Só que o pontinho não voltou. Ele foi indo, indo, indo. E nesse indo tem uma coisa assustadora. Quanto mais ele se afastava, mais eu sentia que eu estava presa no lugar. Como se o mundo fosse se abrindo para ele e fechando para mim. Você entende essa sensação? De ver algo escapar e não conseguir alcançar? E aí aconteceu a primeira coisa que não encaixa. O pontinho atravessou a fronteira do estado. Entrou numa área que eu nem sabia direito nomear. E sumiu. Mas não foi aquele sumiço normal de perder o sinal. Não foi, estrada ruim. Foi bruto, seco, instantâneo. Como se alguém tivesse arrancado o pontinho do mapa com a unha, sem nem se preocupar em disfarçar. Eu fiquei encarando a tela por segundos que pareciam minutos, esperando ele voltar. Sabe quando você fica repetindo, vai aparecer, como se repetir mudasse a realidade? Não apareceu. E foi aí que meu corpo reagiu antes de mim. Meu coração disparou tão forte que eu senti a pulsação na garganta, como se alguém estivesse apertando meu pescoço por dentro. Minha mão ficou fria segurando o celular. Eu comecei a andar pela casa sem rumo, como se meu corpo precisasse se mexer para não quebrar. E eu fiquei com raiva.
Com raiva do destino, com raiva do meu pai por ter ido, com raiva de mim por não ter segurado ele pelo braço, por não ter trancado a porta, por não ter gritado mais alto. E me diz uma coisa, você também fica com raiva quando sente medo? Porque eu fiquei. Eu virei raiva para não virar desespero. Só que a raiva durou pouco. Porque quando você está no auge da raiva e o telefone toca, parece que o mundo muda de temperatura. Tocou. Número desconhecido. Eu lembro do segundo em que eu vi o número e pensei, não, não, não. E mesmo assim eu atendi. Porque a esperança é uma armadilha linda. A gente atende porque lá no fundo, uma parte da gente ainda acredita que vai ouvir a voz do pai dizendo, calma, eu já tô chegando. Mas eu não ouvi meu pai. Eu ouvi uma voz que parecia treinada, calma demais. Aquele tipo de calma que não é paz. É controle. É alguém que está se divertindo com o seu desespero sem levantar o tom. E ele falou sem rodeio como quem informa a previsão do tempo. Seu pai está comigo. Eu travo até hoje só de lembrar. De verdade. Eu sinto o mesmo gelo subindo quando eu repito essa frase. Porque naquele instante eu entendi que não era atraso, não era trânsito, não era imprevisto. Era escolha. Alguém escolheu tirar meu pai de mim. A voz continuou, sem emoção, como se ele estivesse lendo um manual. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. E você não vai chamar polícia. Você não vai ser esperta. Você vai obedecer. E eu sei que você pode estar pensando, eu jamais obedeceria. Mas eu quero que você responda para você mesmo. Se você ouvisse isso com a vida de alguém que você ama pendurada numa linha, você teria certeza do que faria? Ou você perceberia que no pânico, a gente vira outra pessoa? Eu tentei perguntar onde ele estava. Tentei mesmo. Minha voz saiu quebrada. Cadê ele? Eu quero falar com ele. E aí vem a parte que me deixou pior. Ele não se irritou. Ele não gritou. Ele simplesmente ignorou. Como se minhas perguntas não tivessem valor nenhum. E então ele soltou uma frase que naquela hora pareceu absurda, mas que depois virou o centro de tudo. E traz o que você tem nas mãos. O que você ainda não sabe que tem. Eu fiquei muda. Porque que tipo de ameaça fala assim? Que tipo de sequestrador fala como se estivesse falando de destino? De segredo? Eu senti minha garganta travar. Minha boca secou num nível que eu engolia e parecia que não tinha saliva. Eu respirei fundo e perguntei, com a voz mais firme que eu consegui fingir. Quem é você? Ele soltou um risinho curto. Um risinho de quem se acha acima do medo dos outros. Alguém que viu você de perto, Isabela. Alguém que sabe como você fala nos seus vídeos. E naquele segundo, o meu sangue gelou de verdade. Porque entende o que isso significa? Não era um criminoso aleatório. Não era alguém que pegou meu pai por engano. Era alguém que sabia meu nome. Que sabia meu jeito. Que tinha me observado o suficiente para reconhecer minha voz. E isso dá um medo diferente. Um medo que não é só, meu pai tá em perigo. É, eu tô marcada. Eu senti o chão sumir, como se eu tivesse dado um passo e não tivesse mais escada. E eu pensei, num pensamento tão rápido que parecia um reflexo. Ele não sequestrou só meu pai. Ele me escolheu. E agora eu te pergunto, olhando direto para você, o que é mais assustador? Alguém querer o que você tem, ou alguém querer quem você é? Eu sei exatamente o que você está pensando agora. Dá quase para ouvir sua voz aí do outro lado dizendo, era para chamar a polícia. Eu sei mesmo. Só que deixa eu te colocar dentro da minha pele por um segundo. Quando alguém segura a vida do seu pai por um fio invisível e avisa que qualquer movimento errado corta esse fio, a sua mente muda de forma. A lógica não desaparece, ela se distorce. Não é coragem, não é covardia. É pânico tentando se vestir de lucidez para não enlouquecer. E eu te pergunto, olhando direto para você, você acha que conseguiria pensar com clareza quando tudo que você ama está em risco? Mesmo assim, e isso é importante, eu não fui completamente cega. Uma parte de mim ainda gritava que eu precisava de alguém. Não de autoridade, não de sirene. De alguém que me conhecesse de verdade. Alguém que entendesse quando eu dissesse confia em mim sem pedir explicação. Foi por isso que eu liguei para o Rafael, meu melhor amigo desde o ensino médio. O tipo de pessoa que não entra em pânico quando todo mundo entra. Ele morava em Joinville.
E se tem uma coisa que sempre definiu o Rafa foi isso. Quando o caos chega, ele fica estranhamente calmo. Você tem alguém assim na sua vida? Aquela pessoa que parece pensar melhor justamente quando tudo está desmoronando? Eu não contei tudo. Eu não tinha forças para isso. Eu falei o mínimo possível, com a voz baixa, como se falar alto pudesse fazer o mundo desabar de vez. Eu disse que meu pai tinha sumido, que tinha uma ameaça, que eu precisava viajar imediatamente. Ele não fez perguntas longas, não pediu detalhes. Ele entendeu rápido. Rápido demais. Eu vou com você, ele disse. E naquele momento, por um segundo, eu quase aceitei, porque a ideia de não estar sozinha era tentadora demais. Mas aí a frase do sequestrador voltou como um soco na cabeça. Não dá, eu respondi. Ele falou que eu tenho que ir sozinha. O Rafa ficou em silêncio. Um silêncio curto, mas pesado. E esse silêncio me deu mais medo do que se ele tivesse discutido. Porque eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem está decidindo fazer algo perigoso por alguém que ama. Então ele falou com uma firmeza que atravessou o telefone e me fez tremer inteira. Então eu vou perto, sem você saber, sem te comprometer. Eu fechei os olhos, porque ali tinha lealdade de verdade. Não era bravata. Não era heroísmo barato. Era alguém dizendo: eu vou te proteger mesmo que você não possa me agradecer. Eu queria abraçar ele. Eu queria chorar no ombro dele. Eu queria tudo isso. Mas eu não fiz nada. Eu só consegui respirar fundo, como se aquele acordo silencioso fosse a única âncora que ainda me ligava à sanidade. E foi exatamente nesse momento que a mensagem chegou. O celular vibrou na minha mão como se tivesse peso. Não foi só uma notificação, foi um aviso. Quando eu abri, meu primeiro pensamento foi: isso é golpe. Porque a mente tenta se agarrar a qualquer explicação menos assustadora, não tenta? Você também faz isso? Tentar racionalizar o impossível só para não entrar em colapso? A mensagem tinha tudo: um voo internacional, um horário exato, um assento marcado, detalhe demais para ser blefe. E tinha um destino que, até então, parecia uma palavra que não fazia parte da minha vida. Uma palavra distante, fria, estrangeira demais para caber no meu mundo. Minnesota. Eu li uma vez, depois li de novo, e de novo. Como se em algum momento o nome fosse mudar. Como se fosse virar outra coisa mais próxima, mais segura, mais compreensível. Eu abri o mapa. Eu precisava ver com os meus próprios olhos que aquele lugar existia de verdade. Que não era só uma armadilha psicológica. Existia. E ficava longe demais. A mensagem final apareceu logo abaixo. Curta, direta, sem nenhuma emoção. Você tem poucas horas. Se atrasar, seu pai perde. Não, seu pai morre. Seu pai perde. E isso foi cruel de um jeito diferente. Porque perder pode significar tanta coisa, e nenhuma delas é boa. Eu senti um vazio no estômago, como se o chão tivesse cedido só para mim. O tempo virou um inimigo físico. Cada segundo parecia mais curto do que o anterior. E sabe o que é mais assustador? Eu não tive tempo de acreditar. Eu não tive tempo de duvidar. Eu não tive tempo de chorar, de gritar, de negociar com Deus ou com o acaso. Eu só tive tempo de agir. E eu te faço uma última pergunta aqui, antes de seguir. Se o tempo estivesse contra você e cada escolha errada pudesse custar alguém que você ama, você pensaria duas vezes, ou simplesmente iria. O aeroporto parecia outro planeta. Tudo era normal demais para minha cabeça aceitar o que estava acontecendo por dentro. Pessoas comprando café, rindo, arrastando mala, e eu ali, com o mundo acabando em silêncio. O Rafa apareceu de longe, discreto, como prometeu. Ele não veio falar comigo. Ele só ficou ali, como uma sombra protetora, longe o suficiente para não dar bandeira. E eu senti uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo observada por olhos que eu não conseguia localizar. Não era paranoia comum. Era um alguém sabe no ar. Antes de eu seguir, eu quero que você faça uma coisa aqui comigo, porque isso muda a história. Se você recebesse uma ligação dizendo que um parente está em perigo e que você não pode chamar ninguém, você obedeceria ou arriscaria mesmo assim? Responde nos comentários do jeito mais honesto possível. Eu vou ler. Eu quero entender como você pensa quando o medo aperta.
Eu embarquei, e durante o voo aconteceu a primeira surpresa pesada. Eu tentei postar uma mensagem simples, tipo: vou viajar, volto depois, para acalmar minha cabeça e manter rotina. Não deu. Meu celular travou, reiniciou sozinho. E quando voltou, todos os aplicativos estavam abertos numa tela só, como se alguém estivesse mexendo. Eu não conseguia fechar. Eu não conseguia desligar. E no meio da tela, uma frase apareceu como notificação: não usa isso para pedir ajuda. Eu olhei em volta procurando alguém, como se fosse pegadinha. Ninguém olhava para mim. Ninguém reagia. Só eu. E eu entendi. Eu não estava só em nenhum lugar. Quando eu pisei nos Estados Unidos, eu recebi outra mensagem: aluga o carro, dirige, não pergunta. Eu aluguei. Fui dirigindo por estradas longas, árvores intermináveis, céu aberto demais. O tipo de lugar que dá uma sensação de que, se você gritar, o som morre antes de chegar em alguém. E aí veio uma surpresa que quase me derrubou. Eu vi o carro do meu pai, parado no acostamento, sujo, com barro seco, como se tivesse sido empurrado por quilômetros. Eu parei com as mãos tremendo, abri a porta do carro dele. No banco do passageiro tinha um envelope amassado, e dentro um bilhete: você tá indo bem. Mas o que me fez gelar não foi a frase, foi a letra. Era a letra do meu pai. Eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Eu fiquei parada, olhando aquilo, pensando: ele escreveu isso sob ameaça? Ele escreveu tentando me avisar? Ou ele escreveu porque tem coisa que eu não sei? E quando eu virei o papel, tinha mais. Uma frase curta: não confia em ninguém que diz que te ama sem te conhecer. Aquilo me atravessou como lâmina. E eu continuei dirigindo, porque eu não tinha escolha. A estrada virou terra. O sinal de celular sumiu. O céu ficou cinza, pesado, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. E então eu vi a cabana. Madeira escura, uma luz fraca, fumaça pequena saindo da chaminé. Simples demais. Um cenário tão comum que parecia ter sido escolhido justamente para ninguém desconfiar. Eu estacionei longe, saí do carro. O silêncio tinha peso. E então eu ouvi uma risada lá dentro. Uma risada seca, sem alegria, como se o dono daquela risada já tivesse perdido tudo e agora só sobrasse deboche. A porta abriu antes de eu encostar. E ele estava lá. Sérgio, brasileiro. Sotaque que eu reconheci na hora. Olhos fundos, barba por fazer e um jeito de olhar que não era de quem quer dinheiro. Era de quem quer algo pessoal. As pernas dele estavam esticadas, imóveis, como se fossem parte do chão. Ele falou: você veio. Eu engoli seco. Onde está meu pai? Ele sorriu como quem ganha um jogo. Lá dentro. Eu tentei passar. Ele levantou a mão. Antes, você me entrega o que você tem. Eu respondi: eu não sei do que você está falando. Ele soltou um riso curto. Você sabe sim. Você só treinou a vida inteira para fingir que não. E aí ele disse a frase que abriu um buraco dentro de mim. Seu pai está aqui por uma dívida, que não é dele. Eu entrei e vi meu pai amarrado numa cadeira, vivo, exausto, tentando ser forte só pelo jeito que ele levantou o queixo quando me viu. Eu senti o corpo inteiro querer correr até ele, mas eu parei porque a porta se fechou atrás de mim com um clique. Sérgio puxou uma cadeira e sentou, como se aquilo fosse um encontro marcado. Ele bateu na própria perna, sem sentir, e disse: eu quero voltar a andar. Eu encarei ele, tentando não mostrar o medo. E por que meu pai está aqui por causa disso? Ele inclinou a cabeça. Porque você só viria se fosse ele. Você não viria por um desconhecido, mas por ele, você cruza o mundo. E aí ele puxou o celular e mostrou uma imagem. Uma foto minha saindo de casa em Curitiba. Foto recente, tirada escondida. Eu senti a garganta fechar. Ele sabia sobre mim. Ele acompanhava meus vídeos. Ele estudou meus hábitos. E eu vou falar isso agora olhando direto para você. Se você tá aqui, se inscreve. Eu não tô pedindo por vaidade. Eu tô pedindo porque esse tipo de história não acontece todo dia. E eu vou continuar trazendo relatos intensos, com viradas reais e lições que a gente não aprende em lugar nenhum. Se inscreve para não perder a continuação e as próximas histórias. Eu voltei o olhar para o Sérgio e falei sem implorar:
Solta meu pai, e eu devolvo sua caminhada. Ele soltou uma gargalhada. Devolve como? Com teatro? Com fé? Com aquele tipo de coisa que você fingiu esquecer? Eu congelei, porque ele tocou na ferida. Ele sabia do vídeo que eu apaguei. Eu vou te contar sobre esse vídeo porque você precisa entender o tamanho da armadilha. Quando eu era mais nova, eu morei um tempo em Fortaleza com minha avó, a dona Neuza, e teve um dia em que ela passou mal. Não vou entrar em detalhe pesado, mas foi aquele tipo de susto que faz uma família inteira pensar no pior. Eu entrei no quarto e vi minha avó tentando respirar, assustada. Eu era só uma menina, sem saber o que fazer. E eu fiz a coisa mais instintiva do mundo. Eu segurei a mão dela com força e falei: fica comigo, não vai. Eu não estava rezando bonito. Eu não estava fazendo nada místico. Eu só estava desesperada. Só que, de um jeito que até hoje eu tento explicar, ela acalmou. A respiração ficou mais firme. O olhar voltou para o meu. Na época, minha mãe disse que foi coincidência, que foi remédio, que foi o tempo. Eu mesma aceitei isso porque era mais fácil. Anos depois eu contei num vídeo antigo, um vídeo sincero. Eu falei que tinha coisas que eu não entendia, que eu não sabia explicar. E a internet fez o que a internet faz. Riu, atacou, chamou de mentira, eu apaguei, eu enterrei, eu fingi. Só que o Sérgio viu, e ele estava ali agora, me forçando a desenterrar. Eu olhei para o meu pai. Ele desviou o olhar. E isso foi como um soco, porque aquele desvio era confissão. Eu me aproximei do Sérgio devagar. Ele esticou as pernas como quem desafia o impossível. Vai, ele disse debochado. Mostra. Eu ajoelhei. E eu não vou mentir. Eu estava com medo de tocar e nada acontecer. Porque se nada acontecesse, eu seria só uma filha desesperada assistindo o pai morrer por uma promessa vazia. Eu encostei a mão na perna dele e por alguns segundos, nada. O Sérgio abriu um sorriso lento. Eu sabia, ele disse satisfeito. E foi aí que a cabana mudou. A lâmpada piscou. O ar ficou gelado de um jeito absurdo, como se alguém tivesse aberto uma porta invisível para o inverno entrar. Sérgio parou de rir. E eu senti algo como uma corrente quente por baixo da minha pele, saindo do meu peito, descendo pelo braço, indo para minha mão. Eu não sei explicar sem parecer loucura. Eu só sei que eu senti. E antes de eu te contar o que veio logo depois, eu quero que você me responda nos comentários. Você acredita que existe algo além do que a gente vê? Seja fé, energia, coincidência impossível. Você acredita? Escreve do seu jeito. Eu leio tudo. Porque naquele momento, eu tive certeza de que a realidade tinha mais camadas do que eu aceitei a vida inteira. A mão do Sérgio tremeu. Ele tentou mexer o pé como quem brinca e de repente parou. O rosto dele mudou. Aquele deboche sumiu. Ele puxou o ar como se tivesse levado um choque. Não, não, não. Ele sussurrou. Eu mantive a mão ali e eu senti um micromovimento, músculo, vida. O pé dele mexeu, quase imperceptível, mas foi real. Sérgio arregalou os olhos e tentou levantar. As pernas falharam, mas ele insistiu, como se a vontade fosse maior que o corpo. E então aconteceu uma coisa que eu ainda acho aterrorizante. No canto da sala, o relógio do meu pai, que estava dentro de uma caixa com as coisas dele, começou a apitar, alto, irritante, como uma contagem regressiva. Só que o relógio não tinha bateria. Eu vi. O Sérgio ficou pálido. Ele olhou para o relógio como se fosse um fantasma. Eles sabem, ele murmurou. Eu perguntei com a voz falhando. Eles quem? Ele não respondeu. Ele só repetiu, agora quase sem voz. Eles sabem. E eu entendi na hora. Eu não tinha feito um milagre escondido. Eu tinha acendido um sinal. Sérgio fez força de novo. E dessa vez, ele levantou. De verdade. Tremendo, desequilibrado, segurando na mesa, mas de pé. Ele ficou olhando para as próprias pernas como quem vê um pedaço perdido da vida voltar. E o que me chocou não foi só ele em pé. Foi o que veio no rosto dele. Culpa. Uma culpa tão pesada que parecia envelhecer ele em segundos. Ele virou para mim e os olhos dele encheram d'água. Eu não queria isso assim. Eu engoli seco. Então por que fez? Ele olhou para o meu pai e falou algo que me atravessou.
Eu não queria ele, eu queria você. Meu pai fechou os olhos, como se já soubesse. Sérgio deu um passo, testando o chão, e falou rápido. Você não entende o tamanho disso. Eu fui usado. Eu fui quebrado. Eles me deixaram numa cadeira e disseram que só tinha um jeito de eu voltar a andar. E eu acreditei. Eu perguntei. Quem são eles? Ele hesitou. E antes que ele respondesse, a porta da cabana recebeu 3 batidas. Lentas, educadas. Como se o perigo tivesse etiqueta. Sérgio ficou branco. Chegaram. E antes de eu te contar o que aconteceu quando aquela porta abriu, eu quero que você responda nos comentários uma coisa que está queimando na minha cabeça até hoje. Você acha que meu pai era só vítima? Ou você acha que ele escondia a culpa nessa história? Escreve o que você sente agora. Eu quero ler. Porque a verdade sobre meu pai não é simples. Sérgio correu e começou a soltar as amarras do meu pai com mãos desesperadas. Eu vou tirar vocês daqui, ele disse rápido demais. Eu juro. Meu pai levantou com dificuldade. Eu segurei ele. E aí veio outra surpresa que ninguém espera numa história dessas. O Sérgio, o sequestrador, estava com medo. Medo de verdade. Ele olhou para mim e falou, você precisa sair, agora. Eu perguntei, por quê? Quem tá aí? Ele respirou fundo e soltou. Os mesmos que me botaram nessa cadeira. Os mesmos que fizeram teu pai trabalhar para eles. Os mesmos que querem o que você carrega. Meu pai abaixou a cabeça. E eu senti uma raiva subindo. Pai, do que ele tá falando? Meu pai tentou falar, mas não conseguiu. A garganta travou, como se ele carregasse vergonha antiga. A porta recebeu mais uma batida, agora mais forte. Sérgio puxou um armário e revelou uma passagem. Uma portinha baixa, escondida. Por aqui, ele disse. A gente entrou num túnel estreito, úmido, escuro. Eu ia na frente, meu pai no meio, e o Sérgio por último, testando as pernas como se cada passo fosse uma chance de vida. E atrás de nós, eu ouvi a porta principal abrir, sem arrombamento. Como se quem estava do lado de fora tivesse a chave do destino. O túnel desembocou numa garagem subterrânea. E eu juro, parecia cena montada. Tinha um carro preto ali, limpo, abastecido, pronto. Como se alguém tivesse deixado um plano de fuga exatamente onde precisava. Meu pai viu o carro e empalideceu. Eu perguntei, você conhece esse carro? Ele não respondeu. Sérgio olhou para o meu pai e soltou. Ele sabe. Eu senti um nó na garganta. E foi aí que o som chegou. Passos acima. Vários. Calmos. Sérgio pegou a chave e enfiou na minha mão. Você dirige. Você vai salvar ele. Ele disse, olhando para o meu pai. Eu olhei para o Sérgio. E você? Ele deu um sorriso amargo, quase triste. Eu já andei o suficiente para pagar a minha parte. E ele voltou para o túnel. Eu tentei segurar ele. Ele se soltou com gentileza, como alguém que já decidiu. Antes de sumir, ele disse, diz para eles que eu cumpri. E diz que eu pedi perdão. E desapareceu na escuridão. Eu queria gritar, mas eu não tinha tempo. Eu puxei meu pai para o carro, liguei o motor e acelerei. E no mesmo segundo, os passos lá em cima ficaram rápidos. Eles tinham percebido. A gente saiu por uma estrada de terra. E eu dirigia sem saber para onde, só sabendo para onde eu não podia voltar. Meu pai respirava pesado, segurando o peito como quem tenta não desmoronar. E então, aconteceu algo que me deixou gelada por dentro. O painel do carro acendeu uma tela que eu não conhecia. Uma mensagem apareceu, como se fosse um aplicativo que sempre esteve ali. Bem-vinda de volta, Isabela. Eu gritei. O que é isso? Meu pai fechou os olhos. E foi aí que ele finalmente quebrou o silêncio que vinha quebrando a nossa família sem a gente notar. Eu tentei te proteger disso a vida inteira, ele disse com a voz tremendo. Proteger do quê? Ele olhou para mim com lágrimas, vergonha e medo misturados. De quem você é? Eu senti raiva, uma raiva quente. Eu não quero frase bonita, pai. Eu quero verdade. Ele respirou fundo e falou. Eu trabalhei para um grupo que caça pessoas como você. Meu estômago virou. Como eu? Ele engoliu seco. Pessoas que fazem o impossível acontecer. E quando ele falou isso, eu lembrei da minha avó em Fortaleza. Lembrei do vídeo. Lembrei do jeito que o Sérgio me olhou. Meu pai continuou, sem conseguir segurar. Quando você era pequena,
Eu contei para a pessoa errada o que aconteceu. Eu achei que estava pedindo ajuda. Eu achei que estava protegendo. Mas eu abri uma porta. E eles nunca mais pararam de procurar. E antes de eu te dizer o nome do que ele chamou de grupo, eu preciso que você comente uma coisa aqui, porque isso mexe com o coração de qualquer um. Se você descobrisse que tem uma capacidade que atrai gente perigosa, você esconderia para o resto da vida ou mostraria para o mundo para ajudar alguém? Escreve nos comentários. Eu quero ler a sua escolha. Porque a escolha que eu fiz foi a coisa mais assustadora que eu já fiz na vida. Eu dirigia no escuro e o rádio chiou. Um chiado que parecia respirar. E então a voz apareceu no carro, limpa demais para ser coincidência. Você achou que era sobre seu pai. Meu sangue gelou. Eu segurei o volante mais forte. Quem é você? A voz respondeu com calma, como se estivesse do meu lado. Alguém que te observa desde antes de você começar a gravar vídeos. Meu pai começou a chorar baixinho. Eu senti uma fúria e um medo misturados. A voz continuou. Seu pai foi a corda. Você é o prêmio. E aí veio a revelação que eu guardei até agora. Porque isso muda tudo. O sequestro não era o objetivo. Era o teste. Eles precisavam me ver usando o que eu tenho. Eles precisavam de prova. E quando eu toquei as pernas do Sérgio e ele levantou, eu acendi o sinal que eles rastreiam. Por isso o relógio apitou sem bateria. Por isso a luz piscou. Por isso a cabana parecia montada. Por isso o carro de fuga estava ali. Tudo era um roteiro, para me empurrar até o ponto em que eu não tivesse outra saída além de mostrar. Eu perguntei ao meu pai, com a voz baixa, qual é o nome deles? Meu pai ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma vida. E então ele disse, como quem admite o pior erro. Eles se chamam a Vigília. A palavra ficou pendurada no ar, pesada. A voz no rádio riu bem de leve. Ah, então ele contou. Eu senti um gelo no estômago. E a voz completou. Isabela, você não vai fugir. Você só vai escolher. Ou você usa isso para nós, ou você perde o que ama. Eu parei o carro num acostamento porque minhas mãos tremiam demais para continuar. Meu pai segurou meu braço. Filha, eu tentei. Eu olhei para ele e vi um homem destruído por culpa. E eu percebi uma coisa. Meu pai não era vilão, mas também não era inocente. Ele era humano. Um humano que abriu uma porta e passou anos fingindo que não. Eu respirei fundo e falei, mais para mim do que para ele. Eu não vou mais correr. E naquele momento, uma lanterna iluminou o vidro do carro. Do lado de fora, uma silhueta apareceu. Uma silhueta alta, parada, sem pressa. A voz veio de fora, não do rádio. Agora a gente vai conversar. Eu olhei para o meu pai. Ele tremia. E eu senti no fundo do peito aquela corrente quente que eu senti na cabana. Como se algo dentro de mim dissesse, chega de negar. Eu saí do carro. E o que aconteceu depois, eu não vou romantizar. Foi assustador, foi intenso. E eu senti que podia perder tudo. Mas foi ali que a história virou de verdade. Porque o Sérgio não era só um sequestrador. Ele tinha sido quebrado pela vigília, sim. Mas o instante em que ele voltou a andar, fez algo explodir dentro dele. Ele decidiu pagar a dívida do jeito mais improvável. Ele escolheu me dar tempo. E esse tempo salvou meu pai. No fim, quando tudo foi revelado, eu entendi que o milagre não era só sobre pernas. Era sobre escolha. Era sobre um coração endurecido sendo obrigado a sentir de novo. Era sobre eu parar de fugir do que eu sou. Agora eu quero tudo de você, com força, porque isso aqui só continua vivo se a gente continua junto. Deixa seu like se essa história te prendeu de verdade, se inscreve para não perder a continuação, compartilha este vídeo com alguém que ama histórias emocionantes e cheias de viradas. E comenta aqui embaixo 3 coisas. Primeiro, se você acredita que a vigília existe, ou se você acha que é tudo manipulação. Segundo, o que você teria feito no meu lugar quando a silhueta apareceu no vidro. Terceiro, se você quer que eu conte o que aconteceu nessa conversa e o que eu descobri sobre o Sérgio que ninguém esperaria. E tá aparecendo na tela agora uma outra história que começa com uma promessa e termina com uma decisão ainda mais impossível. Clica para assistir agora.